mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu vou estar falando sobre o que faz com que aumente as suas chances de você vencer o processo contra o INSS. É o advogado? Quando você vai procurar um advogado que vai fazer uma boa defesa, um advogado previdenciário, é a sua documentação? O que faz a diferença no final do processo para que o juiz te conceda o benefício? Estou fazendo aqui uma série de vídeos relacionados a processo contra o INSS porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas relacionadas a esse assunto. Entrou com processo contra o INSS ou vai entrar tal e tem dúvidas relacionadas a esse assunto, processo contra o INSS. Quando você tem a negativa, o benefício negado no INSS e vai procurar o advogado, nessa hora vai fazer toda a diferença. Um advogado previdenciário, um advogado que vai fazer uma boa defesa para que você no fim do processo tenha sucesso e consiga receber o seu benefício. Muitas pessoas se falam, vai procurar um advogado, procura um advogado da sua confiança. Só que nesse momento, quando a pessoa tem um benefício negado, a pessoa muitas das vezes não está esperando, sempre vem realizando perícias no INSS e o benefício vem sendo concedido. Só que chega um momento, infelizmente, o INSS acaba negando o benefício, sendo que o segurado não tem condições de trabalhar. O segurado fica desesperado ali, sem saber o que fazer e muitas das vezes corre ali e pega o primeiro advogado que encontra, que às vezes acaba não fazendo uma boa defesa e o segurado acaba, no fim do processo ali, o juiz acaba não concedendo o benefício. Lógico que o advogado ele não faz milagre, não depende só do advogado. Já falei aqui que em diversos vídeos que a perícia judicial faz toda a diferença, mas uma boa defesa do advogado vai fazer diferença também, lógico. Isso é muito importante. Em toda profissão que você imaginar que existe, tem os bons e tem os que não são tão bons, mas é importante que você procure um advogado previdenciário e um advogado bom que vai fazer uma boa defesa para você. É o que mais tem, lógico. Então, é importante, às vezes a pessoa fala, mas eu não conheço um advogado tal. É importante que você procure também uma pessoa que já entrou com processo contra o INSS e tem uma boa referência daquele advogado tal. Então, é importante você procurar um advogado desse que vai fazer uma boa defesa para que você tenha sucesso. Como eu já falei aqui, não depende só do advogado, lógico. E outra coisa também que faz a diferença é a tua documentação, como eu já falei em outros vídeos aqui. Às vezes a pessoa vai procurar advogado e não leva a documentação atualizada, leva a documentação que já tem. Com a documentação que você já tem, você consegue levar para o advogado e ele dá entrada no processo. A documentação que eu falo os laudos, relatórios, exames que você já tem. Lógico, a documentação pessoal, que é RG, essa documentação, carteira de trabalho, que é importante, isso todo mundo sabe que precisa. Mas eu estou falando aqui da documentação relacionada ao seu problema de saúde, a sua incapacidade para o trabalho. Então, é importante, se você leva a sua documentação que você já tem, o advogado consegue dar entrada no processo. Mas é importante que você tente conseguir uma nova documentação atualizada. Se você não tem, se a sua documentação já é antiga, é importante que você consiga, no mínimo, aí, um exame atualizado, dependendo de qual seja o seu problema de saúde, ou também um laudo médico atualizado. Se você conseguir essa documentação para já levar para o advogado, para ele dar entrada no processo, uma documentação atualizada, melhor ainda. Mas se você não conseguir, eu sei que é difícil, principalmente para quem é acompanhado pelo SUS, é difícil você conseguir uma documentação, você precisa marcar consulta para passar no médico, aí precisa agendar exame, uma burocracia, não é fácil. Então, se você não conseguir, você leva a documentação, como eu já falei, que você já tem, e em seguida você vai correr atrás de uma documentação nova, atualizada, porque após o advogado dar entrada no processo, um mês, dois, ele consegue ainda lançar uma nova documentação no processo. Então é importante isso. Lógico que se você não conseguir uma documentação ali para que o advogado dê entrada no processo, documentação atualizada que eu estou falando aqui, ele dá entrada com a documentação que você já tem, a pessoa pode falar, mas no dia que eu for realizar a perícia,
eu posso levar essa documentação. Lógico, como eu já falei em outros vídeos aqui, você pode levar essa documentação, que você conseguiu uma documentação atualizada no dia da perícia judicial, só que corre o risco de o perito ele não olhar essa documentação atualizada, porque ele vai olhar essa documentação que já foi lançada no processo, ele já tem acesso a essa documentação. Quando você chega para realizar a perícia, ele já sabe a sua situação. Então, corre o risco dele não pedir essa documentação que você tem, documentação nova. Por isso que seu advogado ele orienta que no dia você leve toda a sua documentação. Lógico, mas corre o risco do perito não pedir essa documentação atualizada que você tem. Então, é importante que essa documentação seja distribuída e lançada no processo, para que você não corra o risco do dia da perícia e o perito não peça a documentação nova. Então, você vai ser prejudicado. Quando você vai procurar um advogado, é importante que você procure um advogado que ele trabalhe o seguinte: ele pega a sua causa, seu processo, e, por exemplo, se no fim do processo você tiver sucesso, conseguir o benefício, então o advogado vai receber a parte dele. E tem alguns advogados que trabalham com 30%, 35%, aí depende do advogado. Então ele recebe a parte dele ali e você fica com a sua parte relacionado o tempo ali que você ficou aguardando o processo. Dependendo, tem alguns advogados que entra com o processo ali também, às vezes pega alguns meses de benefício, depende do advogado aí, não vou entrar nesse assunto, mas é importante que você procure um advogado que ele pegue a sua causa e no fim do processo, se você tiver sucesso, ele recebe a parte dele. Se você, infelizmente, não tiver sucesso, não conseguiu o benefício, ele não recebe nada. Tem muitos advogados que trabalham assim. Por quê? Tem advogado que trabalha, por exemplo, ele pegar a causa, você já tem que pagar. Ou até mesmo ele pega a causa, mas se no fim do processo não conseguir a vitória, se não tiver sucesso, você tem que pagar para ele. Então, imagina aí, você já está numa situação que não é boa, o INSS negou o benefício, você está sem receber. Então, é importante que você procure um advogado, como eu já falei aqui, um advogado da sua confiança, ou um advogado de indicação, um advogado previdenciário, e que o advogado ele entre com a causa. Se no fim do processo você tiver sucesso, ele recebe a parte dele, se não, não recebe. Você pode ter uma documentação atualizada, uma documentação muito boa, procurar um advogado bom, previdenciário, que faça uma boa defesa. Mas se a perícia judicial for desfavorável, então as chances de você conseguir o benefício diminui muito, bastante. Eu já falei aqui em outros vídeos aqui e repito, a perícia judicial, o laudo judicial, digamos que seja 90% do processo, para se o juiz vai te conceder o benefício ou não. Então, aí a pessoa fala, mas a minha documentação, o advogado, então não faz diferença. Lógico que faz. Por quê? A perícia judicial, o perito judicial vai trabalhar em cima da sua documentação também. Ele vai ver ali a sua documentação, os seus laudos, os seus exames. Lógico que a perícia que ele faz presencial é muito importante, sim, mas a sua documentação é importante também. Então, se a perícia judicial, infelizmente, for desfavorável, as chances fica muito difícil de você conseguir o benefício, porque, como eu já falei em outros vídeos aqui, eu repito, o perito judicial é o braço direito do juiz. O juiz tem plena confiança no perito. Mas eu repito também, não quer dizer que o laudo judicial foi desfavorável, que o processo acabou, que você perdeu. Não. Tem casos que o juiz, mesmo o laudo judicial sendo desfavorável, o juiz concede o benefício. Lógico, como eu já falei aqui, fica muito difícil do juiz conceder o benefício. Mas é possível. Até porque após o laudo ser juntado ao processo, tem um prazo ali para que as partes do processo se manifeste referente a esse laudo. Se concorda, se não concorda com o laudo. Então, essa é a hora do seu advogado fazer a sua defesa. Ele vai trabalhar, por exemplo, em cima da sua documentação, como eu já falei aqui em outros vídeos. Se você tem uma documentação boa e o perito judicial fez um laudo desfavorável, então
o seu advogado vai fazer a sua defesa baseada na sua documentação, que seus médicos fornecerem, seus exames comprovando que você tem um problema de saúde, seus laudos que comprova através de seus médicos comprovando ali que você não tem condições de trabalhar. Seu advogado vai trabalhar em cima de sua documentação para fazer uma defesa para que convença o juiz, baseado em provas, que é a sua documentação, que o perito judicial está errado, que você não tem condições de trabalhar. Então, se o laudo for desfavorável, fica muito difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível, porque tem casos que o juiz, mesmo o laudo, a perícia sendo desfavorável ao segurado, o juiz concede o benefício. Então, no processo judicial, já começa ali do início, que é a sua documentação, o advogado. Aí após isso vem a perícia judicial. Aí após a perícia judicial vem um prazo para que as partes se manifestem referente ao laudo. Aí em seguida, após a manifestação das partes ali, aí após isso o juiz, baseado no laudo, na sua documentação, na manifestação ali das partes do processo referente ao laudo, aí o juiz, baseado nessas informações, nessas provas, ele dá a opinião dele e dá a sentença do processo, concedendo o benefício ou não. E se ele não conceder o benefício, você, juntamente com o seu advogado, pode recorrer dessa decisão, como também, quando ele concede o benefício, o INSS pode também recorrer dessa decisão. Lógico, quando ele concede o benefício, então, é muito bom, porque se ele conceder o benefício, mesmo que o INSS recorra e vá para uma segunda instância, mas em primeira instância você já ganhou. Então, a chance de você conseguir em segunda instância é muito grande, porque você teve uma perícia favorável, o juiz de primeira instância concedeu o benefício. Então, para você conseguir na segunda instância também, a chance é muito grande. Então, começa ali do início do processo, aí vem a perícia, a manifestação das partes referente ao laudo e a sentença do juiz. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Lembrando que o meu intuito aqui sempre é ajudar. Lógico que eu não tem como agradar todo mundo. Infelizmente, nem Deus agrada todo mundo. Então, imagine eu vou agradar todo mundo. Não. Eu sempre faço os vídeos aqui para que possa ajudar aquelas pessoas que têm dúvidas relacionadas à perícia do INSS, laudo médico, benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade total e permanente, como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, BPC-LOAS, entre outros benefícios. Então, o meu intuito sempre é ajudar aquelas pessoas que têm dúvidas relacionadas a benefício do INSS, processo judicial, mas tem aquelas pessoas que, infelizmente, a pessoa não consegue ajudar, mas você não é obrigado aqui a assistir o meu vídeo, então você está errado, você está certo. Você tira a sua conclusão. Aqui no YouTube tem vários canais relacionados a esse assunto. Se o meu conteúdo não serve para você, você pode procurar outros aqui no YouTube, que tem vários aqui, e seja feliz com isso, e espero que você consiga tirar suas dúvidas, seja aqui ou em outro canal. Para mim não faz diferença. O importante é que você seja ajudado. Se não conseguir com as minhas informações, mas você pode procurar outros canais aqui no YouTube que você consiga tirar sua dúvida. Mas o meu intuito aqui sempre é ajudar. Mas infelizmente não tem como agradar todo mundo. Beleza? Fica com Deus. Espero de coração que você que está aí na luta para conseguir o seu benefício, que você tenha vitória e consiga receber o benefício. Boa sorte para você e até o próximo vídeo.